turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina. Eu espero que, na medida que vocês forem assistindo o vídeo, façam as anotações de vocês, daquilo que não ficou claro, as dúvidas que surgiu a partir do conteúdo, tá certo? Então, vamos lá para mais uma aula da nossa disciplina. Lembrando também que as dúvidas e a curiosidade é que move a ciência. E outro ponto para a gente destacar é que a gente vai ter nos nossos encontros os momentos para partilhar as dúvidas e o que consegue compreender a respeito de cada conteúdo, tá bom? Então, vamos lá? Oi, nono ano, tudo bem? Vamos hoje dando continuidade ao nosso conteúdo sobre ondas, especialmente sobre o som, que vai estar relacionado às ondas sonoras. Estava aqui lembrando de uma brincadeira que não sei se vocês já fizeram. Eu mesma amava e fazia muito quando criança, que é o telefone com o uso de copos descartáveis, latinhas e barbante. E que uma pessoa fica com um copo, por exemplo, de um lado e a outra do outro, também com um copo. E nesta brincadeira, um falava no copo e o outro colocava no ouvido. Depois, a outra pessoa que estava com o copo no ouvido falava em seu copo para a outra ouvir. E assim, nesse processo, o barbante ele acaba tendo a função de transportar o som da nossa voz. Outra coisa, você já ouviu em filmes, novelas, alguém encostando um copo na parede e nesse processo colocando a orelha sobre o copo para ouvir o som do outro lado? Ou até mesmo encostou diretamente a orelha na parede? Vocês já fizeram isso, minha gente, para ver se escutava algo que estava do outro lado? Então, nada mais essa minha lembrança para vocês, é porque tem a ver com a nossa aula de hoje, com o som e as ondas sonoras. Então, as ondas sonoras, como foi visto a semana passada, né? A gente viu que existe uma classificação dentro das ondas, que elas são classificadas em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. E nesse caso, o som é uma onda mecânica que precisa de um meio material para se propagar. Por isso que lembrei do telefone com o barbante e perguntei se você já encostou também a orelha na parede, porque o barbante e a parede são meios materiais para as ondas passarem. Gente, as ondas sonoras, elas propagam melhor no sólido. Elas propagam no meio líquido e também no ar, ou seja, no meio gasoso. E se a gente for fazer uma comparação onde a onda sonora se propaga melhor, é exatamente nessa ordem. Ela se propaga melhor no sólido, depois no líquido e por último no meio gasoso, onde ela vai ter uma menor propagação. E as ondas sonoras são vibrações que, ao penetrarem nos nossos ouvidos, produzem sensações auditivas, que é por isso que conseguimos ouvir juntamente com outros processos que ocorrem no nosso aparelho auditivo. Às vezes a gente fazemos algumas reclamações, tipo, esse som está muito alto, você está falando muito baixo. Então, essas características que nós vamos falar, nós iremos compreender melhor na nossa aula de hoje, né? Essas características que a gente acaba falando, a gente vai compreender melhor hoje na nossa aula, que é a intensidade, que aí a gente vai verificar o que é a intensidade. A gente já sabe que ondas são perturbações que transportam energia, e essa perturbação pode transportar menos ou mais energia. Então, a intensidade da onda ela está relacionada à quantidade de energia que essa onda acaba transportando. E a unidade de medida da intensidade da onda sonora é o decíbel, que é representada por D minúsculo e B maiúsculo.
Então, quando falamos esse volume está muito alto, você está gritando, é porque a sensação auditiva ela veio carregada com uma grande quantidade de energia, ou também com menor quantidade de energia quando a pessoa está falando muito baixo. E neste caso, como a gente está conversando agora, não temos como usar um controle remoto ou mesmo a forma manual para diminuir o volume. Nós precisamos sinalizar para a outra pessoa que ela está falando muito alto ou baixo. E a pessoa ela vai entender. Porém, aqui para as ondas, quando eu falo alto, tem outro significado, tá? Então a intensidade ela está relacionada ao volume do som e a altura está relacionada à frequência do som. A altura ela diz respeito à frequência. Quando, por exemplo, a pessoa fala muito agudo, né? Ai! Que dá aquela sensação da voz bem fininha. Ou tem a frequência mais aguda, que é oi. E aí a gente vai também ver a questão do eco, que está ligado também às ondas sonoras, que são ondas que são emitidas e elas sofrem uma reflexão por conta delas encontrarem um obstáculo. Então essas ondas sonoras elas batem nesse obstáculo e são devolvidas, elas voltam por meio da reflexão. E isso é que permite que ocorra o eco. E aí a gente vai ver que barulho e boa audição não combinam. Então, ouvir frequentemente sons muito intensos pode provocar problemas de audição. A intensidade ela está relacionada ao que mesmo? Ao volume, né? Então, quando a gente começa a abusar da exposição aos sons com muita intensidade, podemos ter prejuízo no nosso canal auditivo, porque nosso corpo tem um limite, ele tem uma média do que é confortável para ele. Então, para que ele possa desempenhar aquela função de ouvir, é necessário estar no limite, né? Ou não ultrapassar o limite que ele possa suportar para captar as ondas sonoras. E aí a gente tem uma tabelinha, né, com alguns fenômenos que emitem sons e a intensidade de cada um desses sons na forma de decíbeis. E a gente tem que pensar também na questão do que a gente convive com vários sons, né, diariamente. Tem pessoas que acabam abusando com relação ao uso de fone de ouvido, que pode trazer a perca auditiva momentânea, mas também definitiva. E é um quadro irreversível. Por isso que, geralmente, quando a gente coloca o fone de ouvido, conecta, né, pluga ao celular, tem o aviso para a gente ter cuidado com o volume do celular, do fone, que vai estar sendo levando diretamente aí essas ondas sonoras para as estruturas que estão presentes na nossa orelha. Nos sons, a gente também percebe os sons com volume muito alto em cinemas e festivais de shows e tudo mais. E aí a gente tem que perceber que a exposição aos sons intensos causa uma deficiência auditiva, né? Um dos, vamos dizer assim, motivos que levam a mais perca de audição, que traz danos à saúde, é essa exposição, tá? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Em caso de dúvidas, eu estou aqui disponível para esclarecer, tá? Fique com Deus e se cuidem.